Pedimos desculpa ao António de não lhe ter dado a palavra há pouco, mas não deu. Não faz mal, não faz mal. Vamos arrancar então. Roberto Martínez, António Botelho aqui em direto para a TSF. Pergunto-lhe se este é o jogo mais especial da sua carreira de treinador, porque não só é uma final, pode ganhar um título internacional, mas também é de fronte à Espanha. Como é que está a dividir entre o coração e o cérebro a preparação neste jogo? Obrigado. Boa tarde. Eu acho que com naturalidade, claramente, há um aspecto sentimental. Eu sou espanhol, mas isso é para em 10, 15 anos, é uma conversa com os netos, mas agora o foco é ganhar a final. Gostei muito, adorei a atitude e o espírito durante o treino ontem. Agora temos mais um hoje e é isso, naturalidade, normalidade, trabalhar bem e preparar o jogo de uma final, que é muito, muito especial, a quarta na história de Portugal, e acho que essa responsabilidade faz que podemos dar o melhor de nós. Olá, boa tarde, Ricardo Miguel Gonçalves, 0-0. Boa tarde. Queria lhe perguntar-lhe sobre as chances de Portugal para este jogo, na sua opinião, já mais do que uma vez nestes jogos contra seleções de países maiores que Portugal, com população maior que Portugal. O Roberto Martínez aponta um bocado para esses dados, quase como justificação, por vezes, porque é que Portugal pode não ser tão competitivo. Mas eu pergunto se sente, olhando para o plantel de Portugal, que muitos consideram o melhor de sempre, se fica a dever alguma coisa ao da Espanha e se por isso está abaixo de um 50-50 neste jogo. Não. Eu diria que o foco é o que nós podemos fazer. Se o nosso desempenho é ao mesmo nível do desempenho que tivemos na meia-final, eu acredito muito em nossos jogadores e o que nós podemos fazer. O adversário é um grande adversário, é o campeão da Europa, campeão da Liga das Nações, mas eu acho que não é um jogo para o aspecto técnico e tático, é um jogo para mostrar a resiliência e a personalidade que já mostramos contra a Alemanha. Então agora acho que nós estamos preparados para ganhar a final. Antes da meia-final era um jogo difícil, porque precisávamos de demonstrar a nossa confiança, de poder jogar olhos nos olhos contra equipas do nível da Alemanha, de poder fazer isso fora de casa, de poder fazer isso contra uma equipa que tinha um muito bom número de jogos em casa, os resultados, os seus desempenhos, fazer isso à frente dos seus adeptos, depois de 25 anos que não tínhamos uma vitória e depois de sofrer o primeiro golo. Então agora, se nós podemos utilizar a mesma personalidade, a mesma resiliência, aquilo que é qualidades intrínsecas do povo português, o esforço, a entrega, a luta e a resiliência, o aspecto técnico e tático, estamos preparados para ganhar a final. David? Boa tarde, Roberto, aqui, David Novo do Record. Há uma tendência no futebol para avaliar, neste caso, treinadores pelos troféus que ganham ou que não ganham, e isso aconteceu durante muitos anos consigo na seleção da Bélgica, da geração de ouro, etc. Agora, antes de uma final por Portugal, isso magoa ou deixou desiludido que se avalie só apenas pelos troféus? Acha que são só os troféus que devem avaliar o trabalho de um selecionador? E faço a questão, obviamente, antes de uma final em que pode ganhar um troféu. Não, eu acho que faz sentido. No futebol estamos para ganhar e um aspecto para avaliar isso são troféus. Outro aspecto no futebol de seleções é o ranking. O ranking mundial dá uma mostra da consistência do trabalho. A Bélgica ficou 4 anos consecutivos número 1 do mundo. Os aspectos no futebol precisam disso. Vitórias, número de golos, número de pontos, aspectos mais em detalhe, o que a equipa faz, chegar ao último terço, número de oportunidades, o espírito, gerir um grupo, há muitos aspectos onde um treinador, um selecionador pode ser avaliado. Mas concordo, eu tenho um orgulho muito grande de ser o terceiro selecionador em Portugal, de poder preparar uma final e é isso que estou focado agora
e vou dar tudo para que os nossos adeptos fiquem muito contentes depois do jogo. Olá, Roberto Martínez, Gustavo Lourenço para o Now e CMTV. Queria Olá, perguntar, na meia-final lançou 3 jogadores que se revelaram muito importantes na segunda parte do jogo com a Alemanha, como é o caso de Vitinha, o Francisco Conceição e o Nelson Semedo. A minha pergunta é, esses 3 jogadores têm hipótese de integrar agora o 11 inicial nesta final frente à Espanha, principalmente o Vitinha? Eu acho que não é uma avaliação correta. Acho que o 11 inicial fez um jogo fantástico, mais de controlar o jogo, mais de tentar fazer o que nós queríamos fazer durante a primeira hora de jogo. E depois os 3 jogadores que entram dão aquilo que nós queríamos, chegar mais no último terço, controlar a bola no campo da Alemanha. Então a sua avaliação não tem, acho que não é correta. Nós fizemos um jogo muito bom do minuto 0 ao último minuto, mas diferente. A primeira parte mais de controlo, defender bem, paramos totalmente o que a Alemanha faz normalmente, com o jogo interior, com tentar ter 6 jogadores dentro da área, defendemos isso muito bem, tivemos a oportunidade de criar superioridade numérica com João Neves na zona interior, tivemos opções táticas muito boas. Chegar na baliza foi mais a segunda parte, com a entrada do Chico, com o Vitinha, com o Semedo, e é isso que nós trabalhamos durante 2 anos e meio. Ter jogadores com valências diferentes, criar ligações que podem fazer a diferença durante o jogo, e é aqui que a final é totalmente diferente. A Espanha não é a Alemanha, eu acho que a Espanha tem aspectos de equipa da melhor equipa do mundo, mas a equipa perfeita não existe. Então nós precisamos de trabalhar bem e preparar a final bem e utilizar os jogadores do 11 inicial e também os jogadores que terminam o jogo. Nuno? Boa tarde, Roberto Martínez, Nuno Matos, Antena 1. Imagino que tenha acompanhado parte da conferência de imprensa do Cristiano Ronaldo. É o jogador o maior rosto da nossa seleção nacional. Ele acaba de fazer uma acérrima defesa à sua pessoa, ou se preferir, elogiou o senhor, dizendo que se adaptou muito rapidamente à realidade da seleção nacional, canta o hino, fala a língua do país, tem conseguido resultados e chega a uma final. Na opinião de Cristiano Ronaldo, as críticas que são direcionadas a Roberto Martínez não fazem sentido. Como é que o senhor olha para as palavras de Cristiano? Obrigado. Eu acho que o capitão quer jogar amanhã. Certo? Não, primeiro, estou a brincar. Eu acho que o Cristiano, agora podemos falar de um jogador que está a jogar a sua 4ª final pela seleção. É incrível, é um exemplo. E eu adoro a sua fome. É um jogador que ganhou tudo e o dia a seguir começa de zero. E é isso que o Rodrigo Mora, o Kende, o João Neves, jogadores assim, chegar na seleção, no balneário e poder trabalhar com o Cristiano é uma prenda. E espero que amanhã seja uma memória para as nossas carreiras. E a defesa que faz em relação a defesa já... Eu acho que o trabalho da equipa é o que acontece no balneário. Nós precisamos de ajudar os jogadores para poder desfrutar do jogo, para poder fazer a diferença, para ganhar os adversários, para defrontar os adversários da melhor forma possível. E em 2 anos e meio o nosso compromisso, o nosso trabalho dentro do balneário foi mútuo, não só da equipa técnica, mas também dos jogadores. Então, para que os nossos adeptos fiquem tranquilos que todas as pessoas no balneário estão com um compromisso total, unidas. É um balneário solidário, é um balneário que gosta da responsabilidade de vestir a camisola de Portugal, e amanhã vamos dar tudo para fazer o povo português um povo muito feliz. Roberto Martínez, bom dia. Henrique Mateus, da TV da CNN. Pode dizer que Portugal tem um padrão de jogo distinto que permite o aproveitamento das grandes virtudes dos jogadores ao dia de hoje, na véspera da final? Posso. Eu acho que o trabalho no futebol de seleções é isso. É um processo longo, porque precisamos de procurar as melhores ligações, os melhores conceitos,
O que posso dizer que hoje Portugal amanhã não vai mudar nada do que nós somos para ganhar a final. E é isso que acreditamos muito. Acreditamos nos conceitos, na qualidade que nós temos, o que nós podemos fazer. Sem dúvida, estamos a falar da Espanha, que tem provavelmente o jogo, a penetração por fora melhor do mundo. Jogadores que têm capacidade de manter a bola, de abrir espaços por dentro, mas também ataques rápidos, e eu acho que é um aspecto diferente do futebol espanhol, é utilizar os contra-ataques como eles fazem. Então nós precisamos de defender isso bem, mas depois a chave para Portugal ganhar é que nós precisamos ser perfeitos naquilo que nós somos bons e não tentar ser pragmáticos ou tentar mudar a nossa ideia ou dar a bola à Espanha, porque seria um erro. Roberto, olá, estou aqui. Não, boa tarde. Falou um bocadinho no início da questão sentimental, mas imagino, porque eu estive lá e vi os seus amigos e a sua família, como é que vai viver Balaguer o dia de amanhã, os seus amigos, e para si pessoalmente, vai olhar para o céu e saber que alguém está lá em cima a olhar para si? Sim. Eu diria que os amigos é fácil, os amigos não podem perder, ganhe quem ganhar, é uma vitória. Eles adoram a sua seleção e agora adoram Portugal, então é um jogo que não há uma equipa perdedora. E eu estou aqui porque o meu pai foi influencer e acho que isso é mais forte. João? Boa tarde, Mr. Martínez. João Pimpim para a bola. Duvido que alguém tenha acertado no 11 antes do jogo com a Alemanha. Foi um pouco surpreendente para todos. Está a preparar assim mais alguma surpresa e isso poderá ter de algum modo a ver com a estratégia para travar, por exemplo, Lamine Yamal, um dos mais perigosos jogadores da atualidade? Obrigado. Eu acho que vocês já conhecem como trabalho, como gosto de trabalhar, e a decisão do 11 é feita depois do último treino. O que nós trabalhamos, como que os jogadores sentem-se nesse momento. Há muito a decidir, a avaliar e a sentir durante o último treino. E é isso. Mas o que eu posso dizer é que acredito em todos os jogadores e isso é uma vantagem, porque não há um 11. Há uma ideia de jogo, é importante que amanhã a nossa reação à perda é perfeita, porque se deixamos a Espanha utilizar os contra-ataques, utilizar as ações rápidas, são a melhor seleção do mundo. Mas precisamos de fazer tudo aquilo que nós somos muito bons. Já mostramos contra a Alemanha que podemos manter a bola, podemos defender com bola, podemos controlar o jogo com bola fora de casa, na Alemanha, e à frente de um estádio cheio de adeptos alemãos. Então, é isso que nós precisamos de fazer. A mesma personalidade, ser muito bons naquilo que nós podemos fazer e depois reagir rápido e defender bem uma equipa que tem uma qualidade no jogo de ataque excepcional. Última pergunta em português. Olá, Roberto Martínez, Luís Garopa da Lusa. Estamos a horas da final. Como é que lida o Roberto Martínez e os jogadores? Como é que lida com a tal ansiedade que é normal aparecer nesta altura? Não há ansiedade. É o contrário. Nós temos uma oportunidade de fazer história. A ansiedade é quando há uma situação onde podemos perder qualquer coisa. Aqui estamos onde queremos estar. É o 10º jogo numa competição que já disse é o formato mais exigente do futebol mundial, porque jogar 10 jogos durante 10 meses não é só um torneio, é também uma liga dentro do futebol de seleções. Então agora estamos onde queremos estar. O espírito no hotel é muito bom e agora temos mais um membro na família da seleção. Os parabéns para o Gonçalo Ramos e a Margarida, que ontem tivemos a chegada do Bernardo. Então estamos muito felizes, tranquilos, focados
e temos mais um treino para desfrutar e preparar bem a final. Aqui. La prensa española. Buenas, Roberto. Javier Sotillo de Babel. Justo acaba de comentar usted que España es una... O senhor acaba de dizer que Espanha é uma grande rival, mas que não existe equipa perfeita. A Espanha no Euro teve um ritmo quase inalcançável, mas este ano teve um jogo contra os Países Baixos que acabou 5-5 e a meia-final ficou 5-4. Acha que o jogo rápido de Espanha beneficia Portugal ou não? Não. Eu não estava a dizer uma crítica. Eu penso que a seleção espanhola é uma das melhores, eu diria que é a melhor seleção do mundo em certos aspectos. Mas o importante é nós, no jogo, poder aproveitar outros aspectos, mas isso não é só a Espanha, são todas as equipas do mundo. Uma equipa perfeita que feche bem todos os caminhos, que defenda ao meio campo, que ataque à frente, que seja boa no ar, boa nas bolas paradas, isso não existe. O que temos é uma seleção campeã da Europa, campeã da Liga das Nações, que o Luís de la Fuente criou um espírito no balneário que parece mais um clube do que uma seleção. E o que se passa é que quando os jogos forem difíceis, porque não há jogos fáceis, a equipa tem uma capacidade enorme de ser competitiva. E eu não vejo aspectos negativos na seleção. O que vejo é que todas as equipas têm pontos fortes e pontos menos fortes. E o que se passar em frente à baliza nos momentos chaves pode ser decisivo para o resultado final. É um prazer tê-lo aqui. Há 2 anos e meio que estão os 2 selecionadores à frente das suas respectivas seleções. Luís de la Fuente chegou com muitas dúvidas por parte de muita gente em Espanha e converteu, converteu a seleção num clube mais do que uma seleção. E o que pensa deste trabalho que ele está a fazer? E alguém da Federação falou consigo para vir treinar a Espanha? Bom, vou começar com a segunda pergunta, que é mais fácil. Não houve contactos. Falar do Luís de la Fuente enche-me de orgulho, porque é um treinador que eu acompanhei muito próximo, com o que fez no Sub-21. Era diretor desportivo da Bélgica e seguia o campeonato Sub-21. E o que fez o Luís de la Fuente nesse torneio, deu para ver a capacidade de liderar, de gerar confiança, aspectos positivos nos jogadores e criar equipas vencedoras. Portanto, para mim não foi uma surpresa. Já tinha dado mostras disso. Pois há a exigência de vencer. Todos os treinadores são vistos pelo mesmo microscópio. Estão obrigados a vencer. Mas ele criou uma equipa que é um adversário mais difícil porque consegue parar o jogo, pautar o jogo. E é uma equipa que pode definir todos os ritmos do jogo. É uma equipa que abrange muitas das coisas que as equipas podem fazer com a bola. Quanto a Lamine Yamal, já se falou muito dele. Surpreendeu ver este nível jogar um jogador de 17 anos e tem algum plano preparado para o de ter amanhã? É uma surpresa que um jogador tão jovem tenha capacidade de jogar com essa consistência. Há posições em campo em que é fácil de ser consistente e a de extrema é das mais difíceis para ser consistente. Como é que se consegue a consistência? Muitas vezes com experiência, saber o que esperar. Estamos a falar de uma situação única no futebol. É um jogador extraordinário, um jogador que marca a diferença. E ter consistência com o extremo, com o nível de exigência que tem no clube e na seleção, estamos a falar de um jogador único. Da nossa parte, tentar pará-lo seria um erro. Seria um erro pensar que a seleção espanhola é apenas um jogador. Amanhã, sem bola, temos que ser solidários e defender muito bem.
e defender como equipa e com bola fazer aquilo que podemos fazer. Roberto, por aquí. Óscar López para Radio Televisión Española. Hola, Óscar. Encantado. Y lo primero, enhorabuena por esta Em primeiro final. lugar, parabéns por ter chegado à final. En tono elogioso de Luis de la Fuente, Seu elogios a Luís de la Fuente e à seleção espanhola. y a tus E colegas eu como Luis Enrique, queria Guardiola, todo lo que está também haciendo también el fútbol falar español de ti, do Luís Henrique, Guardiola, por tudo que o futebol espanhol está a fazer em categorias inferiores e no futebol feminino. coorganizadores y junto a Marruecos de un mundial. Portugal, Espanha e Marrocos são candidatos a organizar um Mundial. E El fútbol español eu gostaria de saber se pode dizer que o futebol espanhol está no momento mais importante da sua história. Eu diria o futebol ibérico. Eu diria o futebol ibérico. Sim, sim. Futebol ibérico, sim. Futebol ibérico, sim. Primeiro porque me encantaria ter muito tempo Em primeiro lugar, eu gostaria de ter muito tempo para explicar o que é Portugal em termos de formação. Estamos a falar de um país com 10 milhões de habitantes, cuja estrutura de formação, para mim, é a melhor da Europa. Em termos de dimensão do país, o número de jogadores que se estão a formar ao nível a que chegam. E depois referiste um grupo de treinadores que tem um nome comum. Estão ligados por Johan Cruyff. É um bom momento para o recordar e agradecer por nos dar esta luz, por entender o jogo de uma forma muito particular e por ver o jogo de uma forma atraente para todos os que gostam do futebol. E eu estou 100% de acordo. Espero que nos próximos anos o futebol ibérico e com a candidatura ao Mundial 2030 sejam anos em que podemos crescer juntos e que a final da manhã seja ganha por Portugal, mas a Espanha será sempre uma referência. ¿Qué tal, Roberto? Alfredo Martínez, Radio Estadio. ¿Qué tal estás? Hola, Alfredo. Es una final que podría bien ser incluso una final de mundial. ¿No estáis cruzando? É uma final que podia ser a final do Mundial. Menospreciado el gran trabajo que ha hecho Portugal, porque Achas que há pessoas que menosprezam o trabalho que faz Portugal? Porque em Espanha temos números sensacionais, mas tu próprio tens muitas vitórias em 27 jogos. Achas que as pessoas menosprezam Portugal e pensas que Portugal pode ombrear com Espanha entre as melhores seleções do mundo? É uma boa reflexão. Quando se vê o que é a Liga das Nações e o formato e que está a crescer, estamos a falar das melhores seleções da Europa, sem dúvida, e chegaram ao quarto de final com níveis muito semelhantes. As estatísticas e os detalhes fazem de uma seleção melhor. Vencer em momentos-chave, vencer jogos-chave, vencer nos penaltis. É possível preparar as equipas em muitos momentos. Mas, olhando para, por exemplo, Argentina e Brasil, estamos a falar do maior nível das seleções do mundo. Mas é claro que competições como esta ajudam muito a preparar. No futebol das seleções não há muito tempo de treino, não há muito tempo com o grupo junto, não dá para consolidar os aspectos táticos. E assim, competições destas ajudam muito a ver onde é que se consegue chegar. Para mim, desde que cheguei, que o objetivo era o Mundial 2026 e tentar fazer aquilo que nunca se tinha feito em Portugal, que é vencer o Mundial. Penso que no europeu tivemos 10 vitórias. Temos que fazer fizemos coisas diferentes que nunca se fizeram e isso ajuda muito o grupo. O grupo deveria poder vencer se queremos ganhar no Mundial. E amanhã penso que faz parte desse processo. Estamos aproximando ao final aqui. Estamos a chegar ao final. Quanto ao João Palhinha, esta temporada no Bayern pouco jogou, mas contou sempre com ele para a seleção. O que é que lhe traz a seleção e o que é que o João precisa para jogar no seu melhor nível, na seleção e a nível dos clubes? O João Palhinha é um dos jogadores que se vê em pouco, mas que tem uma influência total. E quando eu digo influência total, não estou a falar só no dia do partido, estou a falar dos treinos. Tem uma intensidade, uma exigência. É um jogador dos quais não há muitos com este perfil em Portugal. É um jogador taticamente muito inteligente, pode defender perto dos centrais, pode
Pode ter uma capacidade de usar um passe longo, curto, pode abrir muito o jogo e foi um ano difícil para ele a nível pessoal. Eu falei com o seu treinador, com o Vincent Kompany, sabemos que foi um ano difícil e ele nunca baixou os braços. Está sempre disposto a ajudar, é um jogador em quem se pode confiar sempre, em qualquer papel, em qualquer momento. E é por isso que é um jogador essencial para nós. Mais minutos, menos minutos, a sua competência no centro, no meio campo de Portugal é sempre a mesma. Eu espero que o João Paguinha tenha uma boa pré-temporada e que no Mundial dos Clubes possa dar o melhor. Portugal perdeu o primeiro jogo contra a Dinamarca, mas depois chegou à Final Four. Sofreu um golo contra a Alemanha, mas depois venceu. Pensa que os jogadores gostam de demonstrar esta capacidade de vencer e que as coisas correm bem quando no início começam por não correr bem? É muito interessante. Quando nos qualificamos para o Euro, vencemos 10 jogos e nunca tivemos que correr atrás do prejuízo. Nós marcamos sempre primeiro e vencemos. E sempre nos preocupamos o que acontece quando sofremos um golo e tivermos que recuperar. E eu estava sempre a dizer aos jogadores, temos que demonstrar essa resistência. O que é que acontece se começarmos a perder? E eles agora, se calhar, acreditam muito. Eles não, até gostam de ficar em posições complicadas para terem de reagir. Se calhar a mensagem agora será a diferença. Se calhar vamos voltar aos tempos antigos e tornar tudo mais fácil. Mas uma equipa vencedora tem que ser resiliente, tem que saber enfrentar esses momentos difíceis nos jogos e pode ser um gol sofrido, uma decisão errada do árbitro, uma oportunidade falhada, baliza aberta. E o que eu gostei com a Alemanha é que tivemos a linguagem corporal, o apoio entre ajuda, foi isso que nos permitiu vencer o jogo. Porque a qualidade individual pode ganhar jogos, mas precisamos de todos os outros aspectos que eu já referi para ser uma equipa vencedora. Mr. Martinez, you spoke about the Iberian football. Falou do futebol ibérico. Vê diferenças entre a forma como se ensina futebol em Portugal e em Espanha? Eu penso que não temos tempo suficiente para entrar nessa conversa, mas é diferente e ao mesmo tempo é muito semelhante. Deixem-me dizer muito rapidamente. Os jogadores espanhóis e portugueses partilham o amor pela informação tática, mas também gostam de ser competitivos. Não há uma coisa ou outra, gostam de ambas as coisas. Isso é difícil de encontrar num balneário. Muitas vezes há um jogador que é criativo, que é quem tem intuição, o que gosta de informação tática, e depois há o jogador competitivo. E no futebol ibérico temos uma mistura disso. Os jogadores crescem com muita informação, mas querem ser competitivos e querem vencer. É um processo muito exigente. São estas as semelhanças. Depois, em Espanha, a Espanha é um país maior, há estilos diferentes, o norte é diferente do sul, escolas de futebol, ideologias diferentes. Em Portugal é a mesma coisa, o norte é diferente do sul, mas é um país mais pequeno, há muitas gerações a trabalhar com a seleção nacional, há aspectos diferentes, mas o tipo de jogador é semelhante, combina qualidades muito semelhantes. Olá, Roberto, buenos días. Miguel Ángel Lara de Marca. Llevamos já semanas falando do Balón de Ouro. Há umas semanas que se fala da Bola de Ouro, Lamine Yamal e Dembélé. Eu acho que seria justo falar de Vitinha e Fabián Ruiz. Sim, sem dúvida. Eu penso que os prémios individuais são injustos, porque o futebol é um desporto de equipa. E eu penso que o vencedor, a equipa que vence, devia ter
vencedor da Bola de Ouro. Quando se vê o que Vitinha e Fabiano Ruiz fizeram com o PSG, deviam ser pensados nisso, mas há sempre um aspecto subjetivo. Tem a ver com a opinião, com a forma como cada um gosta do futebol, do que é que se gosta no futebolista. E, portanto, eu penso que os prémios individuais são difíceis de avaliar. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com o Vitinha e digo que aprecio imenso o que ele é como futebolista. Parece-me um fora de série, de certa forma como falámos dos jogadores únicos, que são coisas difíceis de encontrar. O Vitinha, se não ganhar agora, poderá ainda nos próximos anos da sua carreira vencer. Eu gostaria apenas de vos convidar agora ao primeiro quarto de hora do treino, às 5h30, no campo de treinos do Bayern. Regresamos às 17:45 con la red de prensa España. Muchas gracias.